Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV nesta sexta-feira, dia 25 de janeiro. Uma sexta-feira quente, uma previsão de tempo firme, tempo bom nesse final de semana. Por isso, muita movimentação na BR-116 em direção à capital e especialmente movimentação em direção às praias. A movimentação na Freeway e toda a mobilização, e isso acaba gerando um certo congestionamento. Por isso, daqui a pouquinho vai estar aqui conosco o Marco Antônio Souza. Está chegando o Evandro Lunardelli para participar também conosco, já aqui o professor Roberto Tits. Atualizando algumas das principais informações do dia de hoje, há poucos instantes, Trellis saiu no bid da CBF. A Federação Gaúcha já divulgou também a inscrição dele no Campeonato Estadual e o Trellis é esperado como uma grande novidade do Inter para no final de semana, no domingo, encarar o São José no Passo da Areia, que está certo, ainda é um gramado sintético, mas é bem diferente daquele sintético que nós víamos até o ano passado. O Inter, me chama a atenção, Evandro Lunardelli, professor Roberto Tits, vai com improvisações nas duas laterais na partida desse domingo. Porque está jogando com o Bruno José, que é um atacante improvisado na direita, e o Richard deve ser improvisado na esquerda, porque o Wendel está sem treinar e é desfalque. O Richard, então, vai ser improvisado no lado esquerdo. Já no lado do Grêmio, o Grêmio com a equipe ainda aquela mescla com os reservas e alguns jogadores que seriam do terceiro time, até mas uma base reserva para na segunda-feira entrar em campo no Campeonato Gaúcho contra o Juventude, a estreia do Grêmio em casa na competição. O Luan concedeu hoje uma entrevista coletiva, diz que não ficou sabendo daquele interesse do Cruzeiro, das negociações que diziam envolver ele na troca pelo Thiago Neves em determinado momento, e disse que segue fazendo um tratamento preventivo para fascite plantar. O Luan disse que ao longo de 2 anos ele atuava com a camisa do Grêmio, sentindo dores no pé, sentindo problemas decorrentes da fascite plantar, que esse período parado no final do ano passado foi importante para ele tentar curar esse problema crônico que ele já tem. E ele disse que mesmo se sentindo hoje 100% curado, ele segue realizando intensos trabalhos preventivos para evitar o retorno da fascite plantar, que foi um problema crônico e é um problema crônico ainda do principal jogador do Grêmio. Ontem o Inter perdeu no Beira-Rio. Evandro Lunardelli, professor Roberto Tits, isso é um sintoma normal de pré-temporada, porque a perna pesa um pouco? É de se acender um sinal de alerta porque o Inter segue com os mesmos problemas do ano passado, como dizem alguns? É de se acender um sinal de alerta porque as substituições do Odair foram um tanto quanto óbvias? Como é que vocês avaliam isso? Professor Tits, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. É um processo normal, eu acho que não tem crítica, não tem crise, não tem nada. O Inter, inclusive, com essa questão que tu já salientou da improvisação dos laterais, isso é uma situação de pré-temporada típica. Eu acho que de derrotas, empates e vitórias dessas 2 primeiras rodadas, eu acho que da dupla Grenal especialmente, acho que o que pode se salientar, talvez positivamente acima da média, foi aqueles 4-0 do Grêmio, por ter uma equipe, o Novo Hamburgo, de tradição, por ser uma equipe já estruturadinho, até anterior ao Grêmio. Eu acho que foi uma surpresa positiva. Surpresas negativas, nesse momento, é uma injustiça. Eu não julgo que nada esteja além do programado para os 2 técnicos. Já aqui também conosco o Marco Antônio Souza, mas o Evandro Lunardelli até me ajuda a construir um currículo, Evandro, porque o pessoal me passou tanta informação da tua carreira. Você trabalhou na base do Inter, trabalhou no futsal, já trabalhou no exterior. Sim, sim. Boa noite, Evandro. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu, como um fã do Cadeira Cativa, desde o tempo do Edgar Schmidt, estar aqui nesse momento para mim é muito diferente, muito emocionante. No ano que o Cadeira Cativa completa 40 anos, 4 décadas de história, sempre no ar. Olha a oportunidade que eu tenho, 40 anos depois de estar sempre assistindo e agora estar aqui. Na verdade, eu transitei como atleta e como treinador e depois gestor. Tive uma oportunidade ímpar de poder trabalhar e morar fora do Brasil por quase 2 anos. Isso me deu algum suporte para poder estar aqui e falar algumas coisas que eu penso.
Principalmente quanto ao jogo de ontem, e quanto ao início de todos os campeonatos, não só o gaúcho como os outros campeonatos, é muito difícil para te montar, e o professor Tito está aqui, sabe muito, para te montar uma equipe. Muitas vezes tu passa um ano inteiro e tu não consegue, tu tem um grupo de pessoas, mas tu não consegue montar um time, porque são N variáveis. O futebol é um esporte de regras simples, mas numa complexidade monstra. Então, são N fatores que constroem isso. Então, é muito difícil no início, e como as equipes do interior têm a possibilidade de iniciar antes do treinamento, elas levam alguma vantagem, que logo adiante, com raras exceções, que aconteceu com o Novo Hamburgo em 2017, vencem o título. Mas a dupla Grenal, pela sua qualidade, pelo seu investimento, ali adiante recupera. E o Grêmio é o contrário ano passado, né? Sim. O Grêmio fez um péssimo início de campeonato, quase não classificou para uma próxima etapa e acabou sendo campeão justamente por essas características. O Grêmio, até a penúltima rodada do campeonato, algumas pessoas esquecem, o Grêmio corria risco de rebaixamento. O Grêmio chega no Grenal, que é o último jogo da primeira fase, já sabendo que não corria risco de ser rebaixado, mas sabendo que uma vitória do Inter poderia tirar o Grêmio da fase classificatória, da fase eliminatória, da fase que classificam os 8 melhores, o mata-mata. O Grêmio sabia que poderia ficar em nono do Campeonato Gaúcho, mas que não corria mais o risco de rebaixamento. Foi lá, ganhou aquele Grenal, que foi o Grenal, inclusive, que gerou toda essa punição envolvendo os clubes do interior, de não poder ter torcida de Grêmio e Inter no interior do estado, ninguém pode entrar com camisa dos clubes, já se burlou na primeira rodada em especial. Na segunda rodada, alguns foram barrados, outros colocaram a camisa no bolso, especialmente lá em São Leopoldo. Compraram camisetas, né? Tinha que comprar camiseta para poder entrar no estádio. Teve cidadão que teve que comprar uma camiseta para entrar. A paisana estava com a camisa do Grêmio no bolso, entrou no estádio e colocou a camisa. A lei dizia, ou a decisão do Dr. Mauro Marcelo, e está aqui um brilhante advogado que é o Dr. Marco Antônio Souza, a decisão dele é, não pode entrar com a camisa. Essa foi a interpretação do Aimoré. Ninguém podia entrar, mas se colocasse lá dentro, estava tudo certo, mano. Boa noite. Boa noite, Maurício, professor, Evandro, telespectadores. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mas isso não tem pé nem cabeça, né? Só um pouquinho, isso aí é o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro, esse jeitinho que nos leva a essa situação que nós estamos hoje. Mas não foi jeitinho também, Marco, a decisão do Mauro Marcelo, porque assim, no início... Tem uma coisa, a decisão puniu os clubes do interior. A decisão ela é ruim para os clubes do interior, que tem nos jogos com a dupla Grenal a chance de oferir uma renda que vai sustentar os clubes por um bom período. Então, na verdade, a punição foi para os clubes do interior. Essa é que é a realidade. Se não deixar a torcida do Grêmio, torcida única, vamos começar do seguinte, torcida única não é torcida não uniformizada. Torcida única é aqueles jogos em que uma torcida não pode entrar, com camiseta ou sem camiseta. Eu sou torcedor e defendo... Se fosse única, não teria que dividir no estádio. O que vai acontecer em Minas agora, o Cruzeiro e Atlético vai ser torcida única. Mas aí é uma decisão anterior ao jogo, né? Quer dizer, a torcida adversária sequer vai ao estádio. O que deveria fazer o Mauro Marcelo, que é o auditor do STJD, que teve essa decisão monocrática, que, aliás, ele meio que contradisse a decisão do Pleno. O Pleno tomou uma decisão, os clubes entraram com embargos de declaração para ter esclarecimentos e ele piorou a decisão nos embargos. Mas na verdade, é o seguinte, ele foi voto vencido e depois piorou para os clubes. Então, mas vamos dizer o seguinte, eu estive fora um tempo, até desconhecia. O que acontece é o seguinte, os embargos de declaração são dirigidos ao mesmo órgão que proferiu a decisão embargada, a decisão que precisa ser esclarecida. Ele estava na turma que julgou e ele foi voto vencido dessa turma. Ele queria uma punição mais dura. Mas não importa. Se eu tenho uma decisão colegiada, os embargos de declaração, os esclarecimentos que se pede, têm que ser julgados por quem proferiu a decisão que está, sobre a qual está sendo solicitado pelo colegiado. Caso colegiado. Claro. Mas aí vem essa barbaridade do Brasil, esse samba do crioulo doido, que essa suruba que se faz aqui. Enquanto não acabar isso,
Elas não vão a lugar nenhum. E tem uma situação que é muito anterior a essa, que é uma discussão que não é um juiz numa decisão que vai resolver um problema que historicamente está sendo discutido, na questão da violência, das torcidas organizadas. As direções, elas têm, de certa forma, quem está sendo punido lá no interior, lá em São Luís, é um torcedor do Inter que tem a chance de ver o seu time jogar, que talvez não vá ver nos próximos 5 anos, porque não vai se saber se o São Luís vai estar num Campeonato Gaúcho ou não, como se isso fosse resolver o problema lá. E um problema do Campeonato Gaúcho do ano passado, sabe o quê? O que ele devia fazer, Marco? Eu entendo assim, quer punir as organizadas, faz uma punição exemplar. Todos os grenais deste Campeonato Gaúcho não terão acesso das organizadas e o setor vai ficar bloqueado. Beleza, tu puniu as organizadas. Agora, punir a torcida de não poder ir no jogo no Passo da Areia, que já vai 200 pessoas só, né? Porque é jogo da TV. Mas aí tu pune o São José, tu puniu o Novo Hamburgo, porque quer queiram, quer não, foi possível entrar no estádio do Vale com camisa do Grêmio? Foi. Só que ficou a semana inteira aquele imbróglio. Posso ir, não posso ir no jogo? Segundo o Borderô, tá certo que o Borderô é mentiroso, mas segundo o Borderô eram 370 pessoas na torcida do Grêmio. Eu tenho que entender que a camisa do Grêmio é uma arma, é isso? É isso que eu tenho que entender. A camisa do Grêmio é uma arma. Sim, no caso de Novo Hamburgo, que o do Aimoré, que deu todos os coisa, eu acho que se estigmatizou o termo torcida organizada. Nós tivemos problemas sérios no passado no Rio Grande do Sul, tivemos. Diminuiu sensivelmente recentemente. Sensivelmente. Olha, foi feito um trabalho, eu vejo, porque eu acompanho, geral do Grêmio. Qual foi o incidente que aconteceu nos últimos tempos? E todos os incidentes, né, que ocorrem, o juizado especial do torcedor toma uma medida enérgica na hora. Não, mas tem uma coisa, houve problemas. Ajudou na cultura, né? Eu posso falar porque eu tenho essa informação. A torcida geral do Grêmio sofreu uma depuração. Vocês não viram mais falar em confusão nos últimos jogos. Confusão generalizada não tem mais. Não teve mais. Graças a Deus. Por quê? Porque foi feita uma depuração, foi feito um trabalho interno, algumas pessoas foram excluídas, e nós temos uma torcida... é uma torcida organizada? Tem uma forma especial de torcer? Tem aquela identidade com os argentinos, mas Tem o lado bom da organizada também. Não, mas é uma coisa... Olha, se vocês olharem, vamos pegar o segundo semestre do ano passado, não houve um único incidente, nem sei se houve no primeiro. Agora, estão pagando pelos erros do passado. Houve erros no passado? Houve. Não, no primeiro semestre do ano passado, teve esse problema no Clássico Grenal. Mas qual foi o problema? É problema... Normalmente é assim, as organizadas... Nesse jogo, qual foi o problema? Salvo engano, foi uma emboscada e aí ficaram tocando pedra de um lado para o outro. Foi problema na chegada da torcida. Fora do estádio. Fora do estádio. Mas, Maurício, eu acho que a questão... o fato de... O problema é a punição. E dentro do estádio, só desculpa, Tite, teve... Só que aí não tem como identificar que é da organizada. Mas o que acontece em todos os grenais, a torcida visitante, o cara arranca a cadeira e toca para a torcida local. Isso aí em todos os grenais acontece, mas não necessariamente é um problema da organizada. Que eu saiba, aonde ficam as organizadas do Grêmio, não tem cadeira, para começar. Não, mas é quando vai no Beira-Rio... Quando visita. Quando vai no Beira-Rio, aí toca para a área da torcida do Inter. Quando vai na arena, toca... Quando vai na arena, toca para... Na área onde fica a torcida gremista. Eu acho que a questão a se discutir, primeiro, claro, historicamente tem que ter ou não tem que ter a organizada, mas especificamente nessa situação que tu está dando como exemplo a geral do Grêmio ano passado, que foi uma coisa relativamente tranquila, o que é uma punição que tu tens em meio a uma situação, inclusive nova, um novo campeonato, ok, mas nós temos que... Mas não está se questionando a punição, não está se questionando a punição em si. Que punam, né? E que fique claro isso, punição precisa ser dada e erros precisam ser corrigidos. Agora, está descabido... Será que ela foi mal redigida ou mal interpretada? Porque a lei é interpretativa. Estou errado, doutor? Não. A lei é interpretativa. Absolutamente, totalmente certo. Então, aí eu escrevo uma coisa, com a intenção de uma coisa, mas é interpretado de outra forma. É isso que servem os embargos de declaração que foram utilizados e que parece que foram, salvo engano meu, foram mal respondidos. Que fique claro que ninguém é a favor de nenhum tipo de não cumprir punição ou de violência. Não é essa a discussão. Que o problema é o seguinte, a punição,
ela vale, ela tem sentido quando ela atinge aquele que tem que ser punido, não quando atinge aquele... E de forma proporcional, né? Claro, não quando atinge aquele que não é o alvo da punição. Ó, o alvo da punição quem é? É um grupo, esse grupo tem que ser punido. Agora, punir uma comunidade... Agora, veja bem uma coisa, todo mundo vai lembrar que... Só para deixar claro, Marco, esse contexto, até para trazer os termos corretos para a gente poder analisar. Na primeira decisão, que é a decisão do colegiado, aparece, e tem matéria, o Rodrigo Oliveira postou uma matéria sobre isso, tem na mesma página, consta ali, voto divergente. O auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva, que é quem está gerando toda essa confusão, divergiu do voto da relatora, ele entendia que as punições tinham que ser um pouco diferentes. A decisão do pleno, e olha como não tem, a decisão original do pleno é bem diferente do que está acontecendo agora. Por unanimidade de votos, conheceu-se o recurso da Procuradoria e do Esporte Clube Internacional para, no mérito, dar parcial provimento a ambos e absolver o Inter da multa de 10 mil, manter a absolvição do Grêmio, porém, afastando as organizadas de ambos os clubes por 3 jogos no Campeonato Gaúcho, tanto na condição de mandante quanto na condição de visitante, mantendo vazio o espaço que é destinado a esse tipo de torcida. Quem lê isso aqui, tá certo, o Inter e o Grêmio pediram embargo de declaração para ter maior conhecimento do como deveria ser o isolamento, mas essa primeira decisão me parece clara demais. É que pelo que eu entendi, essa primeira decisão ela foi tomada por unanimidade. O voto divergente seria apenas quanto à sanção que seria aplicada. Mas mesmo assim, embargos de declaração têm que ser prestados por quem proferiu o julgamento. Não pode, ainda mais que mesmo que parcialmente houve uma divergência. Sim. Como é que essa pessoa vai responder pelo Essa pelo pessoa órgão? Responde pelo órgão e responde diferente do que está nessa primeira decisão. Isso não existe. Isso só existe no Brasil, né? E como o que caracterizasse uma equipe organizada fosse a camiseta do time. Agora, não, até porque eu nem conhecia a decisão. A decisão é muito clara. O espaço das organizadas. O outro espaço das outras torcidas está liberado. Agora, sabe o que acontece? Às vezes, nós, advogados, temos a mania de querer esclarecer o que está esclarecido. E aí dá esse tipo de bobagem. É o detalhismo, tu entende? Daqui a pouco uma vírgula está mal posta. E talvez mais uma coisa ainda. Usar esses recursos, embargos, enfim, para protelar uma decisão. Todos nós sabemos que funciona assim. Nós temos um exemplo aí agora na política nacional que os embargos foram utilizados, O Maluf usou durante quantos anos embargos? Não, mas agora, então vamos falar. O caso do presidente Lula também? Lula, os embargos de declaração foram usados para protelar o julgamento. Como em todos os processos? Como em todos os processos. É um recurso que está previsto na legislação. E que tudo indica, pelo que tu falaste, a tua leitura é de que não houve nada ilegal no jogo, né? Porque não se deixou se identificar, talvez até tenha sido um exagero, porque não é uma camiseta que caracteriza uma torcida organizada. Aí, só para você ter uma ideia... Não houve uma aglomeração de uma única torcida organizada. Seguindo nessa linha, o pedido do Inter dos embargos de declaração é porque o Inter queria esclarecimento, porque considerava a decisão omissa e contraditória por não ter indicado quais as torcidas organizadas de ambos os clubes que deverão ser afastadas. Não se referiu a qual espaço do estádio Beira-Rio deveria ser interditado, não apresentou critérios técnicos que deverão ser utilizados para a interdição. Maurício, aí outros porém. Pois é, aí caiu nessa outra. Aí, por isso, exatamente o que eu disse. No intuito de esclarecer uma coisa que estava esclarecida, se criou uma confusão maior. As torcidas organizadas, todas. Não cabia esse esclarecimento. As torcidas organizadas. E que sempre ficam no mesmo lugar. Todas que sempre ficam no mesmo lugar. Então. Aí, a partir deste pedido de embargo de declaração do Inter, tem uma decisão do Mauro Marcelo, que é aquela foto que todo mundo viu no Facebook, que é a decisão monocrática dele. Está escrito, inclusive, começa assim: decidido monocraticamente. A decisão proferida, a punição, deve atingir todas as organizações. Uma coisa, e alguém que vai esclarecer um acórdão tem que, no mínimo, ser o relator do acórdão. Ele sequer é o relator, o relator é outra pessoa.
Mas é que essas coisas acontecem. Quanto de vaidade temos nesse? Não, Vaidade, e eu diria mais, eu acho que tem um histórico da questão do debate nacional das torcidas organizadas que eu particularmente acho que tem que ser discutido, tem que ser esclarecido e não tem que simplesmente aceitar uma imposição de torcida organizada, mas que a gente sabe também que no Rio Grande do Sul não é igual a São Paulo, a Minas Gerais, a Rio de Janeiro. Não, mas Tits, eu acho que esse caso, Marco, esse caso foge disso. Esse caso, eu vejo o seguinte, o Mauro Marcelo, para quem não lembra, era o auditor do STJD que estava tentando ferrar o Inter no caso Vitor Ramos, pelo PDF. Dito falso, que depois a justiça disse que, pelo conteúdo, não dava para ser considerado falso, porque tinha era muito parecido com a versão original. Parecido? Porque os elementos eram os mesmos, mudava um termo que outro, mas os elementos eram os mesmos. A Justiça Comum decidiu que não era falso e o STJD não fez nada mais com isso. Só que esse auditor era o que estava pegando no pé do Inter. Aí o Inter vai lá e cutuca, diz que a decisão que vocês redigiram está mal redigida. E cai na mão desse cara. E aí agora ele tá... Mas não poderia ser, a pessoa. Só que ele puxa... Pode ser, ele é juiz. Ele puxa pro lado pessoal, ele dá letrinha no Twitter, fica postando, mas como é que vocês interpretaram diferente? Mas o problema não é esse, Maurício. O problema não é esse, é que não cabia a ele. O problema é que não cabia a ele. Não cabia a ele. Agora, vocês querem ver uma coisa? Eu acho que esse negócio das torcidas organizadas, há problemas mais sérios, principalmente em São Paulo, né, Minas. Esse negócio de fazer jogo, torcida única, para mim, é o fim do futebol. Isso é a barbaridade da barbaridade. Olha, eu talvez seja o mais velho aqui, fui a jogos no Olímpico e até nos Eucaliptos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, todos vão lembrar, jogo de Grenal, Libertadores da América, e aí nós não estamos falando de tanto tempo atrás, não. Qual era o adversário que ia bater o escanteio ali, que a Brigada Militar não tinha que fazer a proteção? Na Libertadores até hoje. Não, mas no exterior até hoje. Não, mas tem uma coisa. Pois é, mas é isso que eu quero falar. Aí o que começou a ver? Começou a haver punição em função disso. Por isso é que a punição é válida quando ela atinge o objetivo dela. O que aconteceu? Hoje, pelo menos aqui, nos jogos, a Arena, por exemplo, a torcida é muitíssimo mais próxima do que no Beira-Rio. Do que o Beira-Rio e do que o Olímpico Então, a torcida fica em cima. Não voa um confete para dentro de campo. Verdade. O que é isso? Isso é uma evolução que nós tivemos, aí todo mundo nessa barbaridade, porque... Mas muito pela punição também, né? Mas não, Teve que haver a punição para mudar a cultura, mas é isso que eu estou dizendo. hábito, Mas é isso que eu estou dizendo. Porque o que houve? A punição... Atingiu o objetivo. A punição, ela foi bem dirigida. E nesses casos ainda chama mais atenção que todo mundo... Digamos que o professor Roberto Tits joga uma latinha de refrigerante para dentro do gramado. O professor Roberto Tits precisa ser identificado para que a punição não seja para o clube. Então, quem está em volta, o Evandro Nardelli, o Marco Antônio Souza, nós vamos falar, opa, peraí, foi ele que jogou. Mas por que eu nesse exemplo? Porque é pessoal? Pessoal. Latinha, pelo menos, de refrigerante diet, pelo menos. Bom, eu não sei, o refrigerante você está... Maurício, nós temos a mania de dizer... Cerveja não pode ser porque o governador vetou. Então. Aliás, muito bem vetado. Os clubes do interior não concordam. Para com essa bobagem. Que o clube do interior vai se manter com isso? Que bobagem é essa? Quantos torcedores vão num jogo de São José e Aimoré? Uns 50 testemunhas. 50 torcedores. Quantas latinhas de cerveja são vendidas? 50? 200 latinhas? Tu acha que 200 latinhas mantém o clube de futebol? Vamos parar com essa bobagem. Isso aí é uma... Mas não ter o... Será que a torcida que vai não é pequena justamente porque não tem o trago? Tendo o trago, daqui a pouco vão 100. Tá bom, vão 100. Vão vender 400 latinhas. Cada um vai tomar 4, até as crianças vão tomar. Mas é que tem muitos jogos que é necessário a bebida para poder assistir. Tem jogo que ficar assistindo sem a bebida eu não bebo, eu sou abstêmio, mas tem jogo que... Eu não bebo. Dá vontade de beber um trago, né? Maurício, tem jogo que dá até uma vontade de pegar... Eu que não bebo tenho vontade de beber. Nós temos a mania de dizer que as coisas são muito piores hoje. Tinha o Nato Nobles que passava lá no Olímpico, né? Tem jogo que só com aquilo para aguentar. Só quem não foi, só quem não lembra das guerras de saquinho de mijo que existiam nos estádios. Nossa, era tradicionalíssimo. Nós só mudamos o... O que houve? Mas só um pouquinho. Isso é uma coisa assim que era tradicional nos estádios. Na Copa América vão liberar a cerveja ou não?
Na mesma torcida. Torcida. Eu já fui vítima da torcida do Inter com um saquinho desse. Tocava um saquinho, o cidadão tá em pé ali na minha frente, toca um saquinho nele para ele sair. Olha, você viu uma cena uma vez na social do Grêmio, todo mundo lá, o saquinho bem cheio, o cara levantou, quando ele fez assim, o saquinho estourou no de trás. Ele pegou o cara, enfiou ele uma bifa muito bem dada, levantou e foi embora. Mas é só. Então vamos fazer o seguinte, Marco. Eu vou fazer uma besteira, óbvio, né? Proíbe o saquinho de entrar, então. Para alguns, a cerveja é o que vai sustentar os clubes. Mas não vai sustentar, Maurício. Isso é uma conta falácia. burra. É uma falácia. Não existe. É uma falácia. O vice-presidente da federação, Luciano Oxman, ele se queixou que a federação, a dupla Grenal e os clubes do interior não foram sequer ouvidos. Não existia um debate para se pensar, não. Os prós são esses, os contras são estes. Mas não está no estatuto do torcedor que não pode bebida no estádio. O que nós estamos discutindo? É a mesma coisa que dirigir, beber e dirigir. Se tu beber, tu não pode dirigir. Se tu pegar, são óbvios, por exemplo, coisas óbvias. eles queriam que tivesse discutido também. Então vamos fazer o seguinte, vamos discutir com os donos de bares e restaurantes se eles acham que tem que ter balada segura. Eles vão dizer que não. Claro que vão dizer que não. Agora, mas me diz uma coisa, o que agrega? Se a federação quer fazer alguma coisa, que vai fiscalizar os preços dentro dos estádios, porque aquilo ali é um assalto, é um roubo. Cobrar R$10 por uma latinha que custa R$2 no supermercado, o que é isso? Imagina quanto custaria a cerveja. A cerveja. Mas então, se é para fazer coisas, olha, vamos moralizar o negócio. Então vamos moralizar. Aí não é cobrar R$20 por um cachorro quente. O próximo ato. Ainda se fosse o cachorro do R, que é o quente mesmo, valia, né? Esse é bom. Ah, não, É o similar. É o genérico. É o genérico, mas é um genérico de má qualidade. Diga, Lunardelli. Não, que o próximo ato agora é proibir o consumo de maconha, que também está espalhado em todo o estádio. Cada vez mais eles consomem. Né? Mas olha aqui, deixa eu pegar com o Lunardelli, que conhece muito esse trabalho de base, trabalhou muito com o futsal. O que parece para vocês, professor Tits também, o Marco Antônio, essa situação do Inter? O Inter tem poucos jogadores da base realmente utilizados. No time titular a gente pode colocar o Rodrigo Dourado, mas que já não é tão jovem assim, já saiu da base faz tempo. O Iago é muito contestado na lateral esquerda. Aí surge um atacante, o Inter sequer dá chance de sequência para ele. O zagueiro também, né? Surge um zagueiro, o Inter cogita contratar o Messias do América Mineiro, que ninguém garante que é melhor que o Roberto, que está vindo da base. E aí, o Inter vai colocar alguns jogadores, vai dar uma rodagem pro grupo. Tem que improvisar tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. O que esses indícios mostram do que está acontecendo na base? Maurício, dá licença até para falar antes do Nardelli. Isso é cíclico. Se nós pegarmos alguns anos atrás, as categorias de base do Internacional abasteciam o time com abundância. Por conta da direção. Bom, eu vou esperar o professor aqui. Não, mas eu concordo. Mas eu concordo as duas coisas. Mas é cíclico por causa da direção. Não tem dúvida nenhuma. Mas também tem o fator que é imponderável, que em determinados grupos surgem mais, em determinadas ocasiões. Nós temos, mas também por conta disso. Eu digo assim, se eu hoje sou um jovem de 15 anos, orientado por alguém, inclusive por um professor de educação física da minha escola, eu boto no Grêmio, eu não boto no Inter. Porque eu sei que no Grêmio eu vou ser aproveitado. O que acontecia uns anos atrás? Não, o que acontecia com o Inter também. Essa história de preservar o jogador é uma coisa tão relativa. O Mauro Galvão entrou com 19 anos, foi campeão e acabou. Porque craque é craque. É exceção. Tudo bem. Craque é a exceção. Né? Mas eu acho que proteger o jovem jogador de não entrar numa fria, de não entrar numa roubada, eu entendo. Agora, ter que um jogador ficar em time de transição, em segundo time, em terceiro time, porque ele só vai poder jogar quando ele tiver 20 anos ou quando ele rodar pelo menos por 20 partidas antes de assumir, isso é uma coisa desnecessária, é uma questão muito anterior, que, ao meu ver, é uma filosofia de trabalho. O Inter, até por conta a filosofia do Inter é contratar. A má gestão do Inter, que inclusive envolve questões financeiras, é muito mais interessante tu contratar um jogador formado, do que dar chance para jogador de base. E eu estou falando num passado recente.
O time do Grêmio... Mas não é só em 15 e 16 que o Inter só contrata. Mas só para terminar, Maurício, eu já falei isso aqui, o time do Grêmio colocou... era Pedro Rocha, e que não era, e que não ia dar certo, daqui a pouco deu dinheiro, era o Everton, que não era, e daqui a pouco vai botar dinheiro no caixa, agora já é o PP, e vai vir outro, etc., por uma filosofia de trabalho. Não é porque os 3 jogadores são exceção, inclusive o Pedro Rocha está no banco de reserva, agora, por onde ele anda. Entendeu? É uma questão de filosofia que o Inter não tinha, que o Grêmio tinha, e só para, que eu disse que eu ia finalizar o raciocínio, e que não é necessariamente na formação. Porque muitos dos jogadores do Grêmio que entraram jovens nem foram formados no Olímpico. Foram contratados de times formadores do interior do Paraná, interior de São Paulo. O Grêmio trouxe eles e deu oportunidade por uma filosofia de trabalho que o Inter não tinha. E que eu acho que o Inter está se dando conta que perdeu o trem, que vai levar pelo menos uns 2 ou 3 anos para botar jogador jovem a jogar. Mas o Inter segue fora desse trilho, né? Porque o Inter contratou, o Inter tem 10, 12 opções para jogar no ataque antes de colocar um guri. Deixa eu tentar situar um pouco de como eu vejo, né? De 8 a 15 anos é uma coisa, é a formação. No momento que 16 anos, que o menino já faz um contrato, já é outro período. Nós temos que dividir em 2 partes. Escolinha até 15 anos, 16 anos para profissional. O que tem acontecido, na maioria das vezes, é que a gente começa a contratar Inter e Grêmio, São Paulo, os jogadores, outros formadores, outras barrigas, outros de aluguel formam um jogador, e tu vai lá com 16, com 17 anos e contrata para dar a lapidação final. A formação, o Luan, por exemplo, foi assim. A formação toda... Pedro Rocha, A gente não tem um estudo, professor, a gente deveria ter um estudo real de quantos jogadores que começam com 10 anos vão chegar profissional. Eles podem até não chegar no Inter, eles vão chegar... O Inter faz muito jogador... Se tu pegar os clubes do Portugal, interior Brasil, da Europa, Suíça, nossa, Agora, o que eu acho mais importante para qualquer clube é que equivale para Estado, município e a federação, é que nós temos que ter um plano de Estado, não um plano de governo. Porque a cada governo muda tudo. Se o Inter não botar no seu estatuto, como alguns grupos políticos pretendem fazer, no estatuto, como vai se fazer a gestão da base ou o jeito que tu quer jogar, não vai adiantar, porque a cada um que troca a gestão vem com o seu pensamento, com a sua construção de como montar e muda seu prazer. Aí eu trago o doutor, eu trago o Tits e monto a minha equipe. Eu boto meu gerente do banco. Pois é, mas quer ver uma coisa? Se vocês pegarem... Eu discordo, eu acho que isso não é para estar em estatuto de clube. Sim. Tá? Mas eu acho que estatuto é uma força de expressão, para tu dar uma garantia de filosofia. Seria a filosofia do Barcelona. É uma filosofia, vai mudar o técnico, mas a filosofia não vai mudar. O Nardelli, nesse sentido. Ele cita estatuto, porque no Inter, na reforma estatutária, última... Por isso que eu falei. Teve o processo que o André Miola queria um investimento mínimo de 10% na base, e os gênios que formularam o estatuto, ao invés de botar o mínimo e aí se aprovar ou não a emenda dele, definiram como máximo de 10%. Então, se o Inter quiser gastar 11%, não pode. Pois é, mas quer ver? Não. Eles conseguiram piorar a situação. Pois é, mas quer ver uma coisa? É melhor não ter nada no estatuto que ter isso. De qualquer eleição para conselho ou para cargo diretivo, 100% das propostas começam com valorização das categorias de base. Tá bem. Agora, eu quero ver o seguinte: quem é que já fez a avaliação se economicamente é vantajoso ou não gastar e ter uma categoria de base? É melhor eu ter lá categorias de base desde os 8 anos ou é melhor eu ter a partir... Quanto custa e quanto isso rende? Perfeito. Ninguém faz essa conta. Que se fizer, não faz. Se fizer essa conta, não faz. Depende. Aí vai cair naquilo que o professor tinha dito. Se tu vender um Arthur, tu faz, porque depende o Arthur o TT agora do Grêmio. Depende do momento. O TT chegou com 8 anos do Grêmio. Já tem proposta de 18 milhões de euros por ele. Ele paga a categoria de base por uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. E aí nós temos um exemplo que para mim é emblemático, que é o Ronaldinho.
E ninguém vai me convencer que aquela história está esclarecida. Não. Aquilo ali, um dia vai aparecer a verdade do que houve ali. Será que vai chegar a aparecer Ou vai... Mas eu Ou quero vai ver, ficar assim mas mesmo? eu trago um exemplo sobre até essa pode estar por questão. escrito. Não, mas quer ver uma coisa? Olha só. O Internacional interpretou a nova legislação muito melhor que o Grêmio antes. O Internacional teve um entendimento da nova legislação e gostem ou não dele, isso é um mérito do Miranda. Sim, Sem dúvida. Gostem ou Sim, não, sim. o Internacional fez essa leitura antes do Grêmio. O Internacional conseguiu e aí teve um período inicial que ele se beneficiou. Agora, o Grêmio, acho que entendeu, reaprendeu e fez uma leitura que vem dando resultado. Quase errou com o Ramiro agora, né? Quase errou, porque chegou ali no deadline ali de perder o Ramiro, o próprio Ramiro tomar uma decisão, porque depois veio proposta da Europa. Mas eu concordo contigo. Eu tô dando o exemplo do Ramiro até como uma exceção. Porque o Grêmio hoje, com 2 anos antes de terminar o contrato, ele já está renovando. É que o caso do Ramiro, excepcionais, né? o caso do Ramiro é diferente, porque o Grêmio tinha 10% do Ramiro. E o Grêmio libera o Bressan para ir para os Estados Unidos e o investidor era o mesmo. Então o que o Grêmio acertou? Olha, a gente vende o Ramiro para o Corinthians, vocês pegam o dinheiro e não nos incomodam com o Bressan que a gente está liberando de graça. Foi meio que um acordo ali com o Bertolucci. Mas só voltando à questão estatutária, eu trouxe isso aqui até casualmente aqui no último programa que eu estive aqui, como a questão filosófica, ela não está nas palavras, ela está nos atos. E um exemplo que eu dei do próprio Grêmio, da própria arena do Grêmio, que nós falávamos aqui do modelo de campos pequenos e tal, que nada mais era uma variação do antigo futebol de salão, não estou nem falando futsal, que algumas equipes tinham isso como filosofia. Que são dois esportes Que diferentes. são um esporte diferente e que algumas equipes, ou os times, desculpe, usam isso, inclusive, como processo de formação de atleta. E aí eu dei o exemplo, que não é estatutário, mas é de infraestrutura, que segue na mesma linha. A arena do Grêmio não tem ginásio. Então tu está dizendo para o resto da vida que futebol de salão não vai entrar na filosofia de trabalho. Mas o Olímpico também não tinha. Não, tudo bem. Tinha, mas tá. Mas tinha lá. Olha aqui, O Olímpico estava no meio de um terreno, no meio do bairro. Aí tu constrói uma arena que até é difícil tu constrói. Tu não bota uma arena ali porque tu não quer. Desculpa, tu não bota um ginásio porque tu não quer. Porque espaço tinha no projeto. Opa. Espaço para fazê-lo tinha, né? Eu não vou entrar. Não dá para falar sobre o assunto da arena, Marco Antônio. Depois ou não tinha. Estou até pensando agora. Travou. Mas olha só uma coisa. Colou as placas. Não. Pouca gente sabe. O ginásio Davi Guzmão, quando foi construído, ele ficou muitos anos sem cobertura. Sim. Porque sabia que se cobrisse caía. O cálculo dele era errado. Mas em determinado momento, vamos correr o risco. Cobriram o ginásio. Caiu. Refizeram o cálculo. Lembra que o ginásio depois foi afundado? Sim. Porque... Só que isso ninguém sabe, ninguém viveu isso. Nós estamos falando dos anos 60. Eu joguei lá. Eu joguei. Não, eu vou dizer o seguinte. Pois é, mas eu quero dizer uma coisa. Lá no Grêmio tinha o coelhinho de Páscoa na obra do ginásio. Na obra do ginásio. Aí cobriram, caiu de novo. Refizeram, caiu de novo. Aí a terceira vez ficou aquele negócio. Então, assim, o ginásio que tinha, e vê bem uma coisa, o Internacional tem o ginásio. Não usa? Não, a utilização é... Sim, o ginásio o Inter usa para o Disney on Ice. Administração, é para administração. É assim, né? É assim. O fato de não usar não quer dizer que eles estão certos. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte... O projeto do Atlético Paranaense tinha um ginásio, só que aí, como gastaram mais para finalizar o estádio, não concluíram ainda. Talvez um dia saia. As fundações para botar o ginásio estão feitas. Só para entrar na questão é o seguinte, na área da arena tinha espaço para fazer muito mais, 39 hectares. O centro de treinamento da seleção inglesa contempla uma quadra de 40 por 20 num ginásio oficial. É que assim, né? Eu falava com um investidor casualmente a quadra de futsal? Sim. Há umas 2 semanas atrás, ainda nós conversávamos sobre isso, né?
o modelo de clube no Brasil é um modelo que quase só existe no Brasil. Tanto que no Brasil tu não consegue, um sheik não vem aqui, não consegue comprar o clube, porque tu tem sócios, aí tu chega lá na Europa, tu dá alguns milhões de euros e tu compra o clube inteiro e tu passa a ser o dono. Mudou a lei agora, você pode agora ser dono também no Brasil, uma questão estatutária, não é nesse ponto que eu quero chegar. O Atlético Paranaense tende a ser o primeiro aí para esse caminho, né? É o que está mais preparado para tal. E com a mudança de lei tem que se repensar muitas coisas. Mas eu estou olhando pelo lado do associado. Tem ali o Parque Gigante e tal. Os clubes no Brasil eram clubes que em algum momento pensavam no sócio como um todo. Inclusive na mãe, nos filhos, etc. Então tu tinha uma piscina para tomar um banho, tu tinha um ginásio para jogar um vôlei. Quer dizer, não era só, inclusive, para usar o ginásio como uma ferramenta de formação de jogador. Grêmio e Inter tiveram basquete. Tiveram basquete. Grêmio teve vôlei. Basquete, E aí eu ouvi um dirigente do Inter um tempo atrás falando, até palestrei junto com ele falou, não, porque na época do Inter Ubra, que não foi bem assim, eu passei desse processo. Sim. Tu acompanha alguma coisa disso também, né? Acompanhei. Então não foi bem o que ele disse ali, né? Mas, porque os clubes europeus, todos eles têm equipes de basquete. O Barcelona tem equipe de vôlei, Real Madrid tem de basquete. Handball, o Roma hockey. tem O Cruzeiro tem, né? o Cruzeiro tem o O SAD, Corinthians né? tem equipe de natação, gente. Sim. O Corinthians contratou agora a Bettina Lorscheiter, que é aqui do Grêmio Náutico União, que é nadadora de maratonas aquáticas, para ser atleta do Corinthians. O que eu quero dizer, só para finalizar, é que os clubes brasileiros não sabem muito, é uma identidade própria. Nós temos sócios, mas os sócios não têm uma piscina, não têm um lazer. Professor, no Grêmio chegaram ao cúmulo de aterrar as piscinas. As piscinas foram aterradas. As piscinas que existiam no Olímpico, bom, aterraram para construir ali em cima? Não, aterraram para nada. Só para não gastar água. É que o modelo associativo, né? E voltando, o futebol ele iniciou com regras simples. E tudo que tem hoje foi se agregando a um jogo. Entendeu? Hoje, o que se tem hoje é peças agregadas e funções agregadas a um jogo de regras simples, que era o futebol, que nasceu lá em 1800. A gente vai para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, tem muitas participações dos nossos telespectadores opinando, especialmente sobre essa questão da base e também sobre a questão das bebidas, porque muitos têm opiniões e até interessantes para se debater sobre isso. A gente vai conferir os melhores momentos da partida de ontem, a derrota do Inter para o Pelotas 2-1 de virada no Beira-Rio, e também a entrevista coletiva do Luan falando sobre esse retorno e como ele está administrando a Facite Plantar. Já voltamos. (7h52) de volta com Cadeira Cativa, recebendo Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio, ao centro Evandro Lunardelli, ex-diretor de futsal do Inter, e o professor Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas. Algumas mensagens dos nossos telespectadores. Vamos lá, o final 8325. Alô Maurício, abraço pro REC. Ele disse que o Pelotas ia levar 5, que o Gavilã ia ser o primeiro técnico demitido. Vamos secar sempre, diz ele. Tanto que o REC já nem veio hoje. O REC já foi para a praia para afogar as mágoas. Depois desse palpite furado, não teve o que fazer. Olha aqui, ó. Boa noite, Maurício. O planejamento do Grêmio é muito melhor que o do Inter, porque o Grêmio não tem pressa para estrear o time principal no Gauchão. Está dando oportunidade para outros jogadores do elenco. Wagner de Canoas. O que parece para vocês? O Grêmio está acertando ou a gente acha que está acertando porque ainda não perdeu? Como tudo é medido pelo resultado, ele está acertando. No futebol é isso, né? O ano passado, dos 5 jogos, ele perdeu 4, empatou 1. Como tu disse anteriormente, Maurício, ele classificou em cima do Inter e desclassificou o Inter depois. Então, o certo e o errado é muito relativo, né? E com certeza o Grêmio só está tomando essa atitude não é por causa do Inter no comparativo deste ano, é comparativo do ano passado. O Grêmio sofreu o que sofreu e correu o risco que correu, ele não ia correr esse risco esse ano. E mesmo porque o Grêmio terminou a temporada no Natal. Depois de ter jogado contra o Real Madrid 17 de dezembro, né? Não, mas foi ano passado. Sim, não, mas digo, mas por isso que colocou transição. Claro. Não Não tinha como colocar, não tinha como. Era impossível. É que sabe o que acontece? E aí vocês sabem muito melhor do que eu. Preparação física é uma ascendente. Se eu acelerar no início, o prejuízo vem ali na frente.
Mas eu critiquei muito a preparação física do Grêmio ano passado. Eu acho que o tempo que se deu, contando a questão do Real Madrid, Mundial, e o número de lesões, jogadores cansados. Gente, aquela semifinal de Copa do Brasil do Grêmio, com o Flamengo correndo até os 50, fazendo quartas de final, e o Mike e o Cícero se carregando no meio de campo, jogadores que estavam sendo O Grêmio estava se arrastando. Nossa, mas o preparador físico do Grêmio, eu não estou dizendo que a culpa é do preparador físico, tanto que aqui eu disse que a preparação física somada à estratégia de bota esse, tira esse, faz a preparação, bota... Não importa, o resultado final, ano passado, foi muito ruim. E eu acho que esse ano o Grêmio também... Acho que o Grêmio também aprendeu, como aprendeu o início do campeonato com a equipe reserva no ano passado. Mas o Grêmio teve um outro problema também no ano passado, que foi aquela troca do departamento médico, né? Verdade. Ali pode ter sido alguma coisa também, né? Ali pode ter sido a tentativa de modificar algumas práticas para tentar evitar isso. Ou achar o culpado. Ou botar a culpa em alguém. Tem um caso que eu acho muito interessante antes, que foi aquele caso da... O que era? Cachumba, catapora? O Grêmio teve cachumba. Aí o seguinte, o departamento médico decidiu que não iam vacinar os jogadores. Então não vai vacinar. Lá, um mês depois, uma incidência, né, grande de casos, aí resolveram vacinar depois. Eu acho que essas coisas... É que eles vacinaram na segunda vez muito pela pressão popular. Mas eu concordo. Eu acho que o departamento médico não... Aconteceu com o Inter uns 10, 15 anos atrás, foi jogar uma Copa do Brasil no Norte e 3 ou 4 jogadores voltaram com febre amarela, sei lá o que foi que aconteceu lá na época. Tu tem um elenco de alguns milhões e tu vai gastar, tu vai economizar R$50 de uma vacina. Nem economizar essas vacinas, boa parte delas é da rede pública. E tem um caso que eu acho que ficou muito mal explicado, que foi a questão da reoperação do Douglas, né? Só um pouquinho. O Gabriel que está aí até hoje. O Gabriel também está aí até hoje, com várias reoperações. Erraram a operação. O zagueiro aquele que veio do Lajadense. Eu tenho uma operação de menisco, de ligamento. Eu tenho um ligamento ainda da época do artificial. Claro, não sou atleta, obviamente que é uma situação diferente, só que fazem 30 anos. Eu tenho... Está aí, está funcionando. Está funcionando. Eu até exijo um pouquinho dele. Então, eu acho que essa questão da preparação física, um possível associado a uma dificuldade com o departamento médico, eu acho que gerou muito. Todo mundo que trabalha com esporte sabe que, na verdade, é a mesma coisa, é o sistema de jogo, é a tática colocada, é a filosofia de botar guri ou não botar guri. É uma soma de coisas, não é uma coisa que define um título, não é uma... A gente procura simplificar. Às vezes tu faz tudo certo e um árbitro vai lá e dá um peso... E erra. Pronto, vai. Aí o Bruno, nosso produtor, lembra que o Jael teve o mesmo problema, teve que fazer a mesma cirurgia e conseguiu voltar. Só que aí eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo, eu não vou citar o nome do médico, eu não tenho por que expor ele. Até porque tu é gordinho, né? Não, mas na época eu não era gordinho. Na época que eu era atleta. A culpa é do médico, então. Não, na época que eu era atleta. Entendi. Eu fiz uma cirurgia no joelho, eu tinha um problema, enfim, cresci muito rápido e o osso... muito rápido? Cresci muito rápido. Tu cresceu muito? Cresci. Cresceu. Cresci para cima e depois para os lados muito rápido. Mas aí o osso do meu joelho encostava no tendão, então era desconfortável. O médico que fez a minha anestesia errou na anestesia. Existem 2 tipos de anestesia, local, geral. Tem a peridural e a raquidiana. É basicamente o mesmo líquido, só muda a proporção e a região da coluna. Ele botou a maior quantidade de líquido no local da menor. Errou. Acontece, eu tenho problemas até hoje por conta disso. Não é porque ele errou em mim que fazendo uma cirurgia no TITS ele vai errar. Então, pode acontecer isso. Não necessariamente é um erro incorrigível, é um erro que vai trazer consequências na vida da pessoa, mas pode acontecer. Mas o Bruno te lembrou isso? Não, o Bruno me lembrou o caso do Jael, citando, o Jael fez a mesma cirurgia e não teve problema. Mas porque errar em uma não significa errar em todas. E qual foi o comportamento do Douglas em relação a ele mesmo? O pós-operatório do Douglas pode ter sido diferente do Jael. A idade, a diferença de idade, embora... o peso. Mas a atitude de quem sofre a cirurgia, e eu passei por o modo que o organismo absorve também 11 meses tive de muleta, fiz uma correção na perna, tive que fazer 2 cirurgias com o mesmo médico,
E depois eu vi, eu estava com a vitamina D baixa, eu não me cuidei na primeira vez, que tive que fazer a segunda cirurgia. Não, são vários fatores também. Eu estou preocupado agora, porque eu sou o único que não cirurgia aqui. Tá todo mundo, eu não sei se eu tenho que... Todo mundo já mexeu alguma coisa. Um caso médico aqui. Mas, brincadeiras à parte, só para ainda nessa linha, a questão do Luan, né? O Luan é um craque, é um jogador fora de série. Eu não vou entrar na história do pipoqueiro, ano bom, ano ruim. A gente sabe que ele é um jogador diferenciado e vai ter anos bons, vai ter momentos ruins, isso é do futebol também. Mas, sem dúvida alguma, esse problema do Luan faz com que o Luan... Eu estou te dando um mote para tu fazer a chamada, que eu sei que tu vai fazer a chamada da entrevista do Luan. Mas, sem dúvida alguma... Isso afeta o rendimento. Não afeta demais. É um jogador que é diferenciado e passa a ser um jogador comum. Não, quem tem o problema conta coisas horrorosas. Né? Eu, felizmente, não tenho. Eu me lembro dessa dor, eu tive essa dor. É insuportável. Jogar num campo de grama sintética com essa dor é praticamente impossível. E depois do intervalo comercial, então, a gente vai ouvir o Luan falando sobre o retorno dele aos treinamentos e como é que ele está vendo toda essa situação e como é que está sendo a recuperação dele da fascite plantar. Já voltamos. Oito horas, 1 minuto, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vamos conferir o que disse o Luan na sua entrevista coletiva hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. O Luan que não deve atuar ainda na segunda-feira contra o Juventude, mas na sequência vai voltar com os demais titulares a atuar no Campeonato Gaúcho. Fala, Luan. Eu estou conseguindo treinar, estou sem dor, faço preventivo ali só por precaução, né, normal, mas estou sem dor. Eu tive isso mais de 2 anos, joguei mais de 2 anos assim com o pé, não foi fácil, mas eu nunca vim depois de uma partida, aí coloquei a culpa no meu pé para querer dar desculpa. Acho que se eu estava em campo, a responsabilidade toda é minha, então tentei sempre dar o meu melhor, sempre poder ajudar, sempre esse foi o intuito. E esse tempo que eu fiquei parado foi bastante importante para recuperar, né? Porque para essa lesão, o único tratamento é ficar parado. Mas eu não conseguia ficar tanto tempo parado, queria estar sempre jogando. E depois, esses últimos meses eu fiquei parado, então deu para recuperar bem aí, tô 100%. Importante sempre tá conquistando títulos, isso é o principal. Então a gente tem essa competição logo agora, no começo. A gente venceu ano passado. Sabe o quanto é bom ser campeão, erguer taça. Renato sempre fala isso pra gente, tem que estar conquistando para estar marcado na história. E a gente vai em busca desse título para estar marcado o nosso nome ainda mais na história do Grêmio. O quanto o Luan é importante para o Grêmio ter um ano de 2019 positivo, Marco Antônio Souza? Tão importante como ele foi no ano em que o Grêmio conquistou a Libertadores. Mesmo com o Everton dividindo o protagonismo com ele? Melhor ainda. E proporcional, de novo, às não contratações do Grêmio. Melhor ainda tendo agora o Everton também. Mas o Grêmio contratou o Viseu. Não te agrada? Como contratou o Barros, como contratou o Hernani Brocador, como que não teve culpa, porque o André, todo mundo queria o André, eu queria o André, não deu certo. Veio o Viseu, tomara que dê certo. Não se trata disso. Se trata do Grêmio ter sido campeão da América, ter vendido um jogador como o Arthur e ter se preocupado mais com o caixa do que a reposição. Agora é muito mais difícil ganhar um título do que sendo campeão da América, com um time mais ou menos entrosado. Agora, cada vez mais o Grêmio está se desestruturando, jogadores novos entrando, cada vez vai ficar mais difícil ser campeão. Everton é um grande jogador, Luan é um grande jogador, mas já se tu olhar a foto do time campeão e tu olhar a foto atual, embora muitos jogadores tenham ficado, o time do Grêmio é um outro time. E acho que o Grêmio perdeu a oportunidade naquele momento que ainda tinha um time mais entrosado de ter trazido alguns jogadores fundamentais. Acho que o Grêmio ainda é um grande time, é um favorito a muitos títulos no Brasil, mas é mais difícil esse ano do que o ano que vem. O que se contratou esse ano? Até agora um centroavante. Se a gente pegar então nessa comparação que propôs o Tite, o Grêmio campeão da América com o Grêmio atual, muda no gol, porque era o Marcelo Groi, agora é Paulo Vitor ou o Júlio César. Depois eu quero ouvir vocês de quem deve ser o titular. Na lateral direita muda,
porque era o Edilson e passa a ser o Léo Moura e às vezes o Léo Gomes. É um Léo, pelo menos. A zaga é a mesma, no lado esquerdo segue o Cortez. Mas o Cortez no meio. estava na... Na Libertadores, sim. Na Copa do Brasil, não. Na Copa do Brasil era o Marcelo Oliveira. No meio campo, na Libertadores, tinha Michel ou Jailson e Arthur. Jailson já saiu, Arthur já saiu, segue o Michel. O Maicon estava lesionado no título da América, mas estava no grupo. Mas é uma substituição de grupo. Na direita, o Léo Moura estava no grupo. É uma substituição de grupo. À frente tinha o Ramiro, que saiu, entra o Montoya, e alguns qualificam já o Montoya como melhor do que o Ramiro. Se pegar talvez o que o Montoya já fez na carreira, o ápice do Montoya na carreira e o ápice do Ramiro na carreira, dá para se dizer que o Montoya é melhor. Mas o momento ninguém sabe. Na média talvez o Ramiro tem que ter na média os dois são equivalentes. O Ramiro, quando o time estava bem, encaixava, ele estava encaixado. É que o Quando Ramiro o time ia mal, o Ramiro, ele não fazia diferença quando o time estava... É que o Ramiro cai de produção no time do Grêmio quando ele deixa de ter um volante marcador ao seu lado, que era ou o Michel ou o Jailson, quando ele deixa de ter o Edilson como o lateral direito e passa a ser o Léo Moura, então ele faz mais recomposição, e quando o Arthur é substituído pelo Maicon, que é mais velho e não consegue voltar tanto. Sem dúvida. Ele ficou sobrecarregado. O Ramiro com o lateral do Cruzeiro lá, o Edilson. O Edilson era um jogador diferente do Ramiro com o Léo Moura. É que o Ramiro compensava a falta de qualidade muitas vezes com a entrega, né? Sim. Sem dúvida. Então a entrega dele... Mas sabe que eu não consigo condenar o Ramiro, sabe? Porque teve um momento do Grêmio que estava... o Ramiro tinha que sair. Tava Maicon, Cícero e Léo. E às vezes teve um jogo que tinha o Marcelo Oliveira, né? Corria ali, era o Ramiro, quer dizer. No jogo com o Estudiantes, que o Grêmio tomou aquele arrodeão lá na Argentina, ainda tinha o Marcelo Oliveira na esquerda, porque o Renato estava punindo o Cortez. Então era Marcelo Oliveira de um lado, Léo Moura de outro, Maicon e Cícero. Ele estava punindo o Cortez ou o Grêmio? Pois é. Mas aí, seguindo nesse desenho só, mano, à frente tinha o Fernandinho, que saiu logo depois do título da América, isso porque o Pedro Rocha começou a Libertadores, também saiu já do Grêmio. O Everton era reserva e agora assume com brilhantia, é um brilhante titular hoje, é uma peça fundamental, mas era reserva à época. O Luan segue no time e no ataque tu tinha o Barrios, passa a ter agora o Viseu. Pois é, mas na metade do time mudou. Mudou muito? Claro, se nós formos falar em principal defecção, é o Arthur, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que outra defecção tão importante é do Marcelo Godoy. Eu sempre disse aqui, eu sou um fã do Marcelo Godoy. Acho que ele teve ali um momento na carreira de dificuldade, mas depois que ele se firmou... Depois que ele levantou um título, ele mudou de patamar. Né? Não, mas naquele título ele já foi decisivo. Sim, não, eu falo do título como uma conquista. Depois que ele conquista aquela Copa do Brasil, ele... Aquele é um momento de afirmação dele na carreira. Aquela defesa que ele fez... Mas aquela foi na Libertadores. Aquela com o Barcelona do Equador é na Libertadores. Aquela Libertadores. Mas eu acho que ele já vinha antes. Eu discordo só um pouquinho. Eu acho que o período dele já vem antes. Eu acho que um pouco... Porque ele já estava na seleção antes. Eu acho que o sucesso dele no Grêmio começa antes. Eu acho que as conquistas também são um pouco por ele. Agora, quer ver uma coisa que eu... E aí vem a questão de modelo de clube, né, que eu acho que o professor tocou. Quanto custa para o Grêmio? Quanto é que estão oferecendo por esse menino aí? 70 milhões? O TT é 18 milhões de euros. Nós estamos falando de 70 milhões de reais. Mais ou menos isso. Quanto é que foi vendido o Arthur? Do Grêmio. Quanto é que o Grêmio levou? O Grêmio levou em torno de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Quantos anos existe a Arena? A Arena foi lançada em 2013, o Grêmio começou a usar. Então vai para o sexto ano. Aquele negócio ali que pagaram umas horas extras, 40 milhões de horas extras para inaugurar um pouquinho antes. A inaugurar em 2012, mas começa a usar em 13 mesmo. 13. Né? Quanto o Grêmio deixou de arrecadar? O Grêmio é zero na arrecadação.
Zero. O Grêmio não recebe nada. Ele paga para botar os seus torcedores lá dentro. Quanto custou isso? Custou um TT. Quanto? Um TT, não. Um TT? Não, isso um TT pelo valor que o Grêmio quer vender. O Grêmio disse Não, que... mas tu acha que foram 70 milhões que o Grêmio perdeu em 6 anos? Não. Um TT por ano. Eles estão oferecendo 70 milhões de reais pelo TT, só que o Grêmio quer vender pela multa de 100 milhões de euros. Dá 470 milhões de reais. Mas, pai, só um pouquinho. Isso é um outro assunto. O que eu estou dizendo é o seguinte. O equívoco anterior, que resultou nesse negócio da Arena, e o equívoco atual de manter esse negócio, de não discutir esse negócio, está penalizando o Grêmio com 100% das arrecadações e rendimentos da Arena. Porque quando se vende um cachorro-quente a 15, 20 reais, a Arena é que fica com uma boa parte disso. A Arena recebe um percentual disso. Claro, da bebida. Mas não teve uma renegociação com o Dr. Fábio Koff? Não. Eu não gosto nem de entrar muito nesse assunto. Não, mas eu entro. O que houve foi o seguinte, quando o Dr. É que o negócio era pior ainda. Não, quando o Dr. Fábio Koff recebeu o Grêmio, Passou a gerir? no contrato previa que o quadros que a arrecadação do quadro social ia para a conta conjunta. Seria depositado numa conta da Arena. Ou seja, o Grêmio existe hoje, conquistou a Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, conquistou o Campeonato Gaúcho por uma coisa. Cometeu erros? Cometeu. Agora, porque o presidente Fábio Koff, naquele momento, enfrentou essa situação. Ele disse que não ia fazer e ele me mostrou pessoalmente, eu vi, ele me mostrou na sala dele lá no Olímpico, que a Oeste estava cobrando 42 milhões. 42 milhões em quando isso? 2012, 13. 42 Não, milhões. era 13, 2013. 42 milhões pelas horas extras que foram feitas para que o estádio fosse inaugurado ainda na gestão anterior. Mas isso é uma vaidade pessoal que não cabe no clube de futebol. 42 milhões em 2013. Se nós trouxermos isso a valor atual, nós estamos falando mais do que um Arthur. A gente está falando em 10% do custo do estádio. Corrigindo. Não, que eles dizem que foi 700, que não custou 700 nem aqui nem na China. Vocês já ouviram alguma obra? Vocês já ouviram alguma obra que a empresa que constrói é a que administra e a que fiscaliza? Ah, para! E aí quando nós vemos qual é essa empresa, não, é uma empresa séria, é a Toyota do Japão. Não, é a OAS, envolvida até a raiz dos cabelos na Lava Jato. Toda a sacanagem que teve nesse país passou por essa empresa. E aí o seguinte, aí com o Grêmio eles foram certos. Não, com o Grêmio, eles adoram o Grêmio. Eles são gremistas de coração. São baianos, mas são gremistas. Eles são dinheiristas, como sempre foram. E meteram a faca no Grêmio. E o Grêmio não quer rediscutir isso. O Grêmio pagou por esse estádio, eu provo, já desafiei. Quantos quiserem vir aqui, pode trazer qualquer um deles. Não é, Maurício? Quem é que aceita vir aqui? Marco Antônio, ele quer trazer o quadro aqui. Nós vamos trazer o quadro negro, nós vamos fazer aqui Quanto o Grêmio já pagou por esse estádio? Eu provo que o Grêmio pagou várias vezes. Prova, matemática. Agora, quem defende o estádio não quer vir aqui. É matemática, vamos fazer um quadrinho aqui. Vamos botar aqui o quadro. Vamos ver quem é que está errado. Pode ser que eu esteja errado. Mas aí nós vamos fazer na matemática. Agora, ninguém quer fazer. Os que defendem, Maurício, quantos o REC já convidou para vir aqui? Já convidou o Dr. Praz, Adalberto Aquino e outros tantos. Quem é que quis vir? Então aqui, vamos botar um quadro. Eu trago o quadro, eu me disponho a trazer. Eu tenho o quadro na minha casa, que meu filho estudou para o vestibular, é grande, vai ficar bonito aqui. Mas daqui a pouco, ele não vai estar aqui, mas daqui a pouco vai chegar o recado do Beto Dital, apelidado pelo Marco Antônio Souza, o Beto Bedin, nosso telespectador, que é o fã número 1 do presidente Odoni. Ele defende o Odoni mais do que o próprio Odoni. Nem o Odoni consegue fazer a defesa dele tão bem quanto o Beto Bedin. A gente debate mais sobre isso e sobre as equipes, como é que estão se desenhando os grupos de Grêmio e Inter, quem deve ser o goleiro titular do Grêmio, o time titular do Inter é esse mesmo que o Odair está utilizando? Depois do intervalo a gente fala mais, já voltamos. Oito e 16, recado para você que está na Zona Sul de Porto Alegre, é passar ali na La Tarantela Pizzaria. É a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores. Tem também lasanha, canelone e batata frita. Todas as terças o valor é ainda melhor, mas todos os dias o valor é mais do que especial. Otto Niemeyer, 1465. Reservas ou teleentrega
3024 44 41. Latarantela, com 2 L's no final.com.br é o site para você conferir todo o cardápio e todas as promoções. Não importa a sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o negócio e circule já com um caminhão novo nesse início de 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, BR-116, número 2015, bairro Três Portas. Telefone é o 3034 4000, respeite os limites de velocidade. Cachorro quente do R, tá aqui a caixinha azul e também a caixinha vermelha. O original, em frente ao Colégio Rosário, recuse imitações. O azul é melhor? Não. O conteúdo é o mesmo, o conteúdo é espetacular. Se você é gremista, pode pedir a caixinha azul, se é colorado, pede a vermelha. Só para saber, podia ser melhor. O diferencial é o inigualável molho. Esse ninguém bate, ninguém chega perto. O pão também é produção própria. Tudo isso você tem em frente ao Colégio Rosário. Diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viagem para o mesmo destino. Através do fretamento compartilhado, a Leve Bus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Tem muita gente viajando nesse final de semana com a Leve Bus. Viaje para Capão da Canoa pagando praticamente a metade do preço. Tem saídas especiais na próxima semana para o Planeta e também para o feriado do dia 2 de fevereiro. Viaje para as praias gaúchas e para Florianópolis com até 60% de desconto. Pega aquele preço que você está acostumado a pagar na rodoviária, vai ter até 60% de desconto com a Leve Bus. Escolha o seu destino, junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza a sua viagem. Consulte também no site viagens para o feriado de carnaval para diversos destinos. O site está aí na tela, levebus.com.br, levebus.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa para você que está em casa. Você sabia que uma película de má qualidade e de má claridade ótica faz com que você force a vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram as suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheios de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende a instalação no 3021 23 23 ou WhatsApp 99683 3199. O atendimento é exclusivo na Rua Hoffman, 519, de segunda a sexta-feira. Clínica Erectus, disfunção erétil tem nome e tem tratamento. Ligue e marque a sua consulta com a doutora Dornelles, 33 336187. Clínica Erectus, melhore a sua qualidade de vida, 3333 6187. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133 ou acesse o site fachi.com.br. Antes de torturar o Evandro Lunardelli com os lances de ontem, vou levar vocês para o Paraíso. Vocês vão conhecer o Paraíso, que é a Praia da Lagoa Cortada. Pouco mais de 2 horas de viagem de carro de Porto Alegre. Olha, o Marco Antônio Souza vai para os Estados Unidos e não acha uma infraestrutura dessa. Confira mais. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você.
Os números estão na tela para você ligar. Você pode aproveitar ainda este verão na praia da Lagoa Cortada. E pode pagar em suaves prestações. Fala com o João Laíri que você vai fazer o melhor negócio também para o verão da sua família. O Sidney de Canoas pelo nosso WhatsApp. Tá faltando um Marco Antônio Souza no Inter para terminar essa roubalheira de obras superfaturadas. Mas sabe, Maurício, eu até queria aproveitar, eu acho que esse negócio das obras superfaturadas se refere não à gestão do presidente Marcelo Medeiros, né? É a gestão do ex-presidente Piffer. Pois é, e sabe que eu fiquei fora um tempo, até me estendi um pouco mais por uma questão profissional, e voltei e fiquei extremamente surpreso, porque eu imaginava que o presidente Marcelo Medeiros, eu não gosto de me meter nos assuntos do internacional, mas... Bem-vindo. Imaginava que o ex e atual presidente Marcelo Medeiros fosse manter a sua equipe. E fiquei muito surpreso que o Léo Centeno Júnior saiu da vice-presidência que ele tinha, que era a vice-presidência de patrimônio, eu acho. Patrimônio. Né? Fiquei, olha, está fazendo uma bela gestão. Sou suspeito para falar porque é meu amigo e não falei com ele, mas fiquei surpreso, extremamente surpreso com essa decisão, até porque isso envolve um resgate de questões históricas que envolveram as famílias, os pais. Eu não entendi. Salvo engano, acho que o Léo Centeno Júnior estava cotado para assumir a vice-presidência de assuntos estratégicos do Inter. Não sei. Eu sei que até poucos dias antes da eleição ele permaneceria na direção. Então, não gosto de me meter nos assuntos do internacional, mas eu queria fazer esse registro do meu espanto, até pela percepção histórica que eu tenho desse fato, eu fiquei realmente muito surpreso. Quando a gente fala só sobre o Inter, e a gente pode seguir falando, vamos conferir os lances de ontem. O Nardelli, o que te pareceu a atuação do Inter ontem? Eu tenho uma família de 80% vermelhos. E a minha filha, que conversa muito, disse: pai, lembra de um jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente ganhou de 1-0 lá? Que a gente ganhou de 1-0 porque o Atlético Mineiro, dos 25 do segundo tempo até o final, a gente passou dentro do gol, acadelado, termo gaúcho, e a gente ganhou o jogo. Ontem, em alguns momentos, foi isso que aconteceu. O Inter tinha um volume maior, mas não conseguiu o intento de... O Potker conseguiu, foi um gol contra do zagueiro do Pelotas, e o Potker, na comemoração do gol, levou cartão amarelo. Acho que é o primeiro jogador que leva um cartão amarelo comemorando o gol que não é seu. Né? Mas, e assim, não entendo também por quê, né? Eu já não aceito nem que o Marinho tenha tirado a camiseta, que o jogador profissional não tem que ganhar cartão amarelo por isso. Mas ali, todo mundo já ouviu a história, sabe que ele fez meio que para pedir desculpa para a torcida do Grêmio. Então, digamos que seria. Agora, mas para que tirar a camisa? Para que tirar a camisa? Para pedir desculpa? Não precisa, né? Eu não entendo isso. É uma desvalorização do Banrisul, por exemplo, que patrocina os clubes. Certamente. É que algumas crenças e a nossa cultura nos fazem repetir ano a ano os mesmos erros. E isso atinge a sociedade como um todo, o Marco falou. A gente fica refém dos nossos erros e a gente não tem a capacidade de olhar para os nossos erros e dar um passo à frente. Por isso que a gente vem tanto nas tanto nas gestões dos clubes e como nas gestões públicas, a gente tem uma dificuldade extrema. O nosso grande problema, na minha visão, pro todo, e vale para a categoria de base, onde eu me detenho um pouco mais pela formação, como professor, eu acho a formação do ser humano e por consequência do jogador e o futebol como instrumento, né? O nosso grande problema é a gestão. Enquanto nós não nos focarmos e nos aprimorarmos em gestão em todas as áreas, nós vamos continuar no mesmo passo. Você falou em gestão, eu lembrei do Milton, que é um parceiro, assiste direto, já foi motorista do REC, ele assiste direto Cadeira Cativa. Ele pode botar aquela faixa do Sob Nova Direção e o estacionamento ali perto do Beira-Rio, Marrocos Park, está sempre na audiência. O Milton ali na José de Alencar. E todo dia eu chego lá, ele comenta tudo sobre o programa, vai falar tudo sobre o que vocês disseram hoje. Mas sabe que sobre essas faixas, outro dia eu passei num restaurante que estava a seguinte faixa sobre a antiga direção. Voltamos. Olha aqui, tem 1 minuto para fechar o programa. Marco Antônio Souza. Quem tem que ser o goleiro titular do Grêmio? Júlio César ou Paulo Vitor?
Olha, eu sou viúva do Marcelo Godoy. É claro isso, mas não adianta. Mas eu quero esperar um pouquinho mais para ter essa opinião. Eu gostaria de ver o Júlio César, que o professor disse que tem um bom retrospecto. Eu confesso que eu gostaria de ver um pouco mais. A expectativa é que ele jogue na segunda-feira, professor Tite. Quem você acha que tem que ser titular? Não, eu acho que ele veio para ser titular, né? E acho que a única coisa que o Renato não pode falhar é em deixar claro isso desde o princípio. É que nem aquela história, né? Quem é que vai bater a falta? 5 querem bater. Vai haver um momento que o Renato tem que tomar uma decisão, é só isso. Pode ser um, pode ser outro. Eu gosto do Júlio César. Nardelli, queima-roupa, o desenho do Inter com o Odair tá no caminho certo? Eu, na verdade, eu não vou me ater a isso. Eu vou agradecer a oportunidade, Maurício, e ao Tite e ao Marco Antônio, por me deixar à vontade. É um ambiente que eu não domino e eu estou muito, muito à vontade. Mas o Odair tem que continuar. Obrigado a todos. Segunda-feira, às 7 horas, tem mais. Bom fim de semana.